Profetiza sobre a vida do teu irmão. Deus tem bênção para você. 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 Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá a palavra de Deus. Nós estamos falando de Josué. Estamos no capítulo 22 de Josué. Nós falamos a primeira parte do capítulo 22, verso 1 até o 10, do livro de Josué. Nós falamos semana passada. E esse capítulo 22 fala da volta das tribos, as 2,5 tribos que voltaram. Eles prometeram a Moisés. Primeiro eles pediram para ficar antes do rio Jordão, e Moisés concedeu a terra para eles. Vocês podem ficar aqui, só que vocês vão lá lutar, né? Sim, nós vamos, com certeza. E atravessaram o Jordão e foram lutar com todo Israel para tomar posse da terra prometida, para tomar posse de Canaã. Irmãos, eles tomaram essa decisão e eles ficaram lutando com Josué por 5 a 7 anos. Lutaram lado a lado, lutaram junto com seus irmãos. Eles deixaram antes do Jordão seus filhos, deixaram suas famílias, deixaram o seu gado, deixaram os velhos. Velho não tinha, né? Eram poucos, eu servi com velho. Não sei, servi com velho. Até 60 anos mais ou menos tinha, tá? Eles voltaram, deixaram eles ali e foram lutar. Lutaram, e depois que terminaram tudo, eles voltaram. E nesse capítulo 22, Josué os despede, falaram: vocês cumpriram aquilo que vocês prometeram a Moisés, e tudo que vocês falaram comigo, vocês cumpriram. Agora eu os abençoo, voltem em paz para suas casas. Eles voltaram, irmãos, ricos, porque o despojo, né, tudo que eles conquistaram em guerra, Deus vai falar assim: tudo que vocês conquistaram, vocês levam para vocês e para seus familiares. Então eles voltaram bem, voltaram ricos e voltaram para sua terra. Mas quando eles chegaram, tá? Fizeram tudo isso, e quando eles chegaram no Rio Jordão, eles atravessariam o Rio Jordão para chegar onde estavam seus familiares. Antes de atravessarem, aí começa no verso 10, vamos lá, 22, Josué, verso 10. Vamos ver o que aconteceu antes de atravessar. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do Rio Jordão, as 2,5 tribos construíram um altar grande que podia ser visto de longe. Então, antes, irmãos, de atravessar o Rio Jordão, eles chegaram neste lugar chamado Gelilote. Eles construíram um altar, fizeram um altar, e esse altar grande, de grande aparência. Aquele altar eles fizeram para chamar a atenção. Eles fizeram aquele altar ali, irmãos, não um altar de adoração, mas para chamar a atenção. Agora eles fizeram altar grande, chamou a atenção? Chamou muita atenção. Nós vamos ver porque chamou a atenção lá. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentaram: escutem, o povo das tribos de Rubens, de Gad e de Manassés, do leste, construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Então eles construíram um altar antes de atravessar o Rio Jordão. Por que eles fizeram isso? Nós vamos descobrir isso tudo, tá? Por que eles fizeram isso? Primeiro, por que construíram um altar grande? Segundo, por que construíram um altar antes de atravessar o Rio Jordão? É um outro ponto que nós vamos falar sobre isso. Então o povo de Israel enviou 12. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Preste atenção. Quando o povo de Israel ouviu isso, eles ouviram. Alguém me disse, alguém me falou. Preste atenção nesses pontos que eu estou dando uma ênfase, tá? 13. Então o povo de Israel enviou Finéias,
filho do sacerdote Eleazar, a terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Rubens, de Gade e de Manassés, do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Rubens, de Gade e de Manassés, a meia tribo de Manassés do leste. Porque tinha uma meia tribo de Manassés do leste, que voltou, e a outra meia tribo de Manassés do oeste, aquela que ficou dentro de Canaã. Eles disseram: todo o povo de Deus reunido mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor. Para a terra de Deus, o Senhor. Onde está a terra sagrada em que Ele mora? Por que te falaram isso? Porque o altar estava daquele lado da terra, tá? O tabernáculo estava ali. Falei e perdi. Porém, não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Lembrem que Acã, filho de Zera, não quis obedecer aos mandamentos a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés, do leste, respondeu ao chefe das famílias de Israel: Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também, se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixe continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou oferta de paz. Que o Senhor nosso Deus nos castigue se construirmos esse altar para desobedecer a Ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa, como separação entre nós e vocês. Tribos de Rubem, de Gade, vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim, os descendentes de vocês poderiam fazer com que nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês, e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas, a serem completamente queimadas com sacrifício de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor,
nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar, além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente da tenda onde Ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e o chefe das famílias de Israel que estavam com eles ouviram o que disse o povo das tribos de Rúben, de Gade e a meia tribo de Manassés, do leste, e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Rúben, Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Rúben e de Gade, da região de Gileade, voltaram à terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou os israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem destruir a terra onde a gente de Rúben e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Rúben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Altar. Alguém sabe o significado de altar? Alguém sabe? Elevação, tá? Altar significa elevação. Altar, elevação, lugar elevado. Você montou um altar, você montou um lugar elevado. Por que altar é chamado elevação? Porque o altar, quando é montado, o altar ele é aparente, ele fica à vista de todo mundo. Um altar é levantado para quê? Para que todos vejam o altar, todos possam contemplar o altar, tá? Então o altar é para isso, para ser enxergado, para ser visto, tá bom? Então o significado de altar é o quê? Elevação. Eu levantei um altar na minha vida, todos verão esse altar, todos irão contemplar esse altar. Altar do bem ou altar do mal? Depende do altar que você levantar. Então olha só, o verso 10, irmãos, diz aqui: altar de grande aparência. Então eles não fizeram ali um altar pequeno, não fizeram uma coisa insignificante, eles fizeram um grande altar. Para quê? Para chamar a atenção, tá? O intuito deles ali é chamar a atenção de todos, pelo texto que nós lemos, de todos seus filhos, netos e bisnetos. Eles fizeram um altar para que, quando olhassem para o altar, eles lembrassem do que os seus pais deixaram para eles, a história que os seus pais deixaram, o testemunho que os seus pais deixaram. Eles estão voltando de 7 anos de guerra, de 5 a 7 anos de guerra. A Bíblia não explica. E segundo os historiadores, alguns falam 5, outros 7 anos. Então vamos ficar entre 5 e 7 anos. Então eles ficaram lá, irmãos, esse tempo todo lutando. Imagina você, agora você é dona de casa, você que é mulher. Imagina você em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, e seu marido lá lutando. Não tem celular, não tinha naquela época. Oh, como é que você está? Como é que está aí? Vou fazer uma chamada de vídeo. Não existia isso. Eles estavam lá lutando. A mulher não sabia como estava o seu marido, sabia que estava lutando. Certo que de tempo em tempo ia um mensageiro e levava a mensagem para aquelas tribos. Olha, está acontecendo isso, está bom, dominamos isso, dominamos aquilo, mas nem sempre. Então elas estavam ali confiando também em Deus. Elas estavam confiantes em Deus, esperando o retorno de seus maridos. E os maridos, irmãos, estavam lá lutando, sentindo a ausência de quê? De suas esposas, seus filhos. A ausência da sua família. Então havia ali eles lutando, sentindo a ausência da sua família, e a sua família esperando o retorno de seus pais, sentindo também a ausência. Então todos eles sentiram. E eles fizeram aquilo porque nós ficamos lutando esse tempo todo. Então tem que ter um marco, tem que ter alguma coisa para testemunhar, alguma coisa que sirva de testemunho que nós lutamos, que nós estamos deixando um legado, que nós estamos deixando algo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
Irmãos, que é algo mais significante, é algo mais importante do que um altar? Não tem nada mais importante do que um altar. O altar, irmãos, é tudo que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. É tudo que nós podemos deixar. Eles vão olhar para o nosso altar. Isso os dará força. Isso os dará coragem. Quando eles olharem para o nosso altar, tudo que nós deixamos, eles vão falar: eu vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou seguir o exemplo do meu avô, eu vou seguir o exemplo do meu bisavô, que ele construiu um grande altar, e eu quero construir na minha vida também. Eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como o meu avô, eu quero ser como o meu bisavô, eu quero ser como o meu tio, que guerreou as guerras de meus irmãos, que lutou junto com meus irmãos. Eles lutaram num só propósito, eles lutaram numa só visão, eles lutaram por Israel, eles lutaram para conquistar as terras, eles lutaram para tomar posse da herança que Deus já tinha dado para Israel. E a nossa luta, ela também não para. Nós temos que lutar para conquistar tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Então, irmãos, nós temos que levantar um altar de aparência, um altar. Agora, a aparência também é enganosa, né? João, capítulo 7, versículo 24, o que é que Jesus fala? Para nós não julgarmos ninguém pela aparência. Às vezes chega alguém com uma boa aparência e não vale nada. E chega alguém que tem aparência, é boa pessoa. Então depende, eles levantaram o altar com aparência, mas qual o significado desse altar? Isso é que é mais importante. O que esse altar, qual a mensagem que ele está trazendo para nós? Vamos ver o próximo aqui. Ó, verso 11 e 12. Olha só o que diz o verso 11 e 12. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam. Primeiro, ouviram falar. Olha o perigo aí. Ouviram falar. Muitas pessoas, eles dão certeza de algo que ouviu falar. Ouvi falar, ouviu, isso é muito vago. A pessoa que falou, ela testemunhou isso? Ela estava lá? Isso é certo? Ah, me falaram. Esse me falaram é muito vago. Não se baseia em me falaram, não se baseia em ouvir. Falaram, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Irmãos, a palavra do crente é se ensina ou não, então cuidado com isso. Não tome decisões em cima do que pessoas falaram para você. Ah, me falaram que construíram, eu não tenho certeza. Falaram. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam. Escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gad e Manassés, do leste do Jordão, construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Outra coisa, eles construíram o altar do lado, antes de atravessar. Eles não construíram do lado deles, eles construíram do lado de Canaã, eles construíram em Canaã, não fora de Canaã. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram nesse lugar para fazer guerra. Eles ouviram falar, vamos guerrear. Espera aí, mas o que a Bíblia ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? Irmãos, Deuteronômio. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Verso 12 em diante. Olha o que Deus fala. Ouvi dizer, me falaram, me disseram. Vamos lá. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra, que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer, que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado,
se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão, e como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis, que eu estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que ele acha bom. Agora volta ao verso 12. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar Deus que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar. Ouçam dizer, vão examinar. Não vão sair da guerra, vão examinar primeiro. Agora voltem lá em Josué, capítulo 22. Voltem em Josué, capítulo 22. Vamos voltar no verso 11 e 12. Os israelitas das tribos ouviram falar e comentaram: escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gad e Manassés, do leste do Jordão, construíram um altar em Gelilote, do nosso lado do rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Eles já queriam fazer guerra. Mas o que nós lemos lá em Deuteronômio? Que Deus falou para fazer o quê? Examinar. Primeiro você examina. Depois, se for verídico o caso, aí sim, vai à guerra. Aí você vai entrar e vai tirar o anátema, vai destruir o anátema. É isso que Deus está ensinando. Mas aqui já mudaram a situação, já queriam fazer guerra. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Não foi isso que Deus falou para fazer. Então nós temos que prestar atenção. Quando você ouvir falar, não, tem gente que ouve falar, já fica irado. Sobe uma ira, sobe, ela não desce. Sobe porque vem de onde? A ira vem de onde? Vem da profundeza do inferno. Então ela sobe. Ela sobe e toma o corpo da pessoa. Estou até quente aqui, irado, fica vermelho. Fica pegando fogo igual camarão, está irado. Porque ouviu falar. Calma, vamos analisar o caso, vamos olhar, é isso mesmo? Quem está falando? Por que está falando? De quem você ouviu isso? Quando te falaram isso? Irmãos, muitos momentos de nossas vidas, nós perdemos a bênção por coisas como essa, tá? Mas eu confio nessa pessoa que me falou. Mas e a pessoa que falou para ela? E se essa pessoa que ouviu é fofoqueiro ou fofoqueira? Não, tem gente que tem o ouvido maior do que a cabeça. Tem gente que, irmãos, nós estamos aqui num exemplo, tá? Tem gente lá no outro salão lá atrás. Aconteceu alguma coisa lá, a pessoa está aqui já ouviu. Um exemplo, tá? Tem gente que ouve tudo. Não, eu ouvi. Não, eu ouvi, falou assim. Alguém cochichou lá longe. Não, eu ouvi. Eu tenho um ouvido bom, eu ouço bem. Tem gente que é curioso demais para saber das coisas. Cuidado, hein? Cuidado com curiosidade. Não tem um ditado que diz que curiosidade mata? Cuidado. Curioso demais. Ouvi dizer. Me falaram. Quem te falou? Quem está contando essa história? Ah, eu ouvi
ouvi dizer, aí eu aumentei um pouquinho, né? Porque estava tudo dando assunto. Aí ele aumenta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho, outro aumenta um pouquinho. Irmãos, diz a palavra de Deus em Tiago que a língua é um pequeno membro. A língua é um pequeno membro. O braço é maior que a língua. A mão é maior que a língua. Depende, tem gente que é linguarudo. Tem gente que é linguarudo, tem uma língua. Mas, irmãos, quantos membros são maiores que a língua? Mas você sabia que a guerra ela é suscitada pela língua? Por que acontecem as guerras? A língua ela traz guerra. A língua ela difama. A língua traz destruição. A língua traz separação. É um pequeno membro, irmãos, mas ele pode disseminar muitas coisas. Porque ouvir dizer. Preste atenção. Nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Nós temos que viver em harmonia. Nós somos de Cristo. E quem é de Cristo, ele vive o reino. Quem é de Cristo, ele vive o se ensina ou não. Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Então nosso linguajar tem que ser o mesmo. Eu ouvi dizer, quem me disse? Fulano, vem cá. Que história é essa? Por favor, fulano me disse, alguém me falou de alguém, eu não gosto daquele irmão. Não, vai lá perguntar, irmão, me falaram isso aí. Resolva o assunto. Não deixe nada no ar. Tudo tem que ser resolvido. Pastor, por que essa mensagem? Por que o senhor está falando isso? Irmãos, leia, preste atenção em tudo que eu estou falando e vai lá ler Atos dos Apóstolos. Preste atenção em tudo que eu estou falando e medite nas conquistas de Josué. Você vai entender. Está bem claro. Esse ouvir falar causa divisão. Esse ouvir falar causa separação. Esse ouvir falar traz guerra. Esse ouvir falar traz morte. Esse ouvir falar traz destruição. Então tenha certeza das coisas. Não conte, se você não tem certeza, não fale. Se você não tem certeza. Porque isso, irmãos, será a nossa derrota ou a nossa vitória. Preste atenção em tudo que você fala. Tudo que você está falando. Toda palavra que nós falamos, toda, ela é guardada. Você sabia disso? Você sabia que tudo que você fala está sendo guardado? Está sendo arquivado? Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Tudo que você fala está sendo arquivado. Por que isso? Naquele grande dia do juízo, Deus vai mostrar tudo que nós falamos. E todas as nossas ações em cima das palavras que nós demos. Eu sempre falo aqui, se você pode falar bem do teu irmão, fale. Se você não pode falar bem, cale-se. Cale-se. Fique quieto. Porque isso vai se voltar contra você. Todo mal que você fala, se volta contra você. Eu ouvi dizer, agora eu não gosto daquele irmão. Agora eu não quero saber. Isso vai se voltar contra você. Viva o Evangelho. O que é Evangelho, pastor? O Evangelho é amor. Evangelho é paz. Evangelho é prosperidade. Evangelho é vida. Mas o que é a definição de Evangelho? É reino de Deus. Isso é o Evangelho. O reino de Deus é o que? É tudo de bom. Isso é o Evangelho. Ouvir dizer, cuidado com o ouvido. Eles estavam prontos para guerrear. Se Josué falasse, podem guerrear, eles iriam sair para guerrear. Mas qual foi o motivo? Sempre você tem que prestar atenção. Qual o motivo? Por que essa pessoa agiu dessa forma?
Às vezes chega alguém na igreja, dá uma resposta errada, aí você já fica com raiva. Por que ela dá essa resposta? Aconteceu alguma coisa? Não é para dar. Não é para dar. Mas não está bem da cabeça, deu algum problema. E tem gente que já não é bom da cabeça, normal, né? Tem gente que já não é meio lelé da culpa. Mas quem não é? Tem dia que não está naquele dia legal. Não, falou comigo assim. Irmãos, o velho homem, ele está lá fora. O velho homem, quando você foi batizado, ele foi sepultado. O que é símbolo de batismo? É sepultamento do velho homem e surgimento, é o nascimento de um servo de Deus, de uma nova criatura. Isso é o significado de batismo. O velho homem, as velhas coisas ficaram para trás, um novo homem está surgindo para fazer a vontade de Deus. Então, ouvir dizer, isso é um perigo muito grande. Cuidado com ouvir dizer. A igreja não pode trabalhar com ouvir dizer ou com me falar. Me falaram, tira isso da tua agenda. Tira isso. Ouvir dizer, tira isso. Tenha certeza. Vá na pessoa. Fulano, você está nessa situação, o que está acontecendo? Deixa a pessoa te falar. Não, a pessoa me falou diretamente. Mas fulano me falou porque falaram para ele, disseram para ele, o outro falou. Sai fora disso. Tá? Deus não está no meio disso. Deus está no meio de quê? Sim, sim, não, não. É aí que Deus está. Aí, irmãos, vamos seguir o texto aqui. Vamos seguir o texto, tá? Eles tiraram as conclusões deles. É um perigo tirar a conclusão. Do verso 13 ao verso 20. Verso 13. Aí o povo enfiou Finéias já morreu. Enéas. Enviou Finéias, o filho de Eleazar, o sumo sacerdote, e com ele 9 príncipes das 9 tribos de Israel e mais um príncipe da meia tribo de Manassés. São 10 tribos, porque meia tribo atravessou o Jordão, meia tribo estava a oeste e meia tribo estava a leste. Então foram 10 príncipes, 10 maiorais de suas tribos e Finéias, o sacerdote. Vai lá ver, Josué falou: Finéias, resolve essa situação aí. Vai lá para mim. Olha, esses 10 aqui vão contigo e você resolve isso para mim. Vai lá ver o que está acontecendo. Por que eles construíram esse altar? Josué, irmãos, ele pensava, ele tinha uma vida com Deus. É importante ter uma vida com Deus. É importante ter o tempo de oração, ter o seu momento de oração, ter o seu momento de leitura da palavra. É importante você ter vida com Deus. Quando você tem vida com Deus, Deus não te deixa num vazio. Deus não te deixa sozinho. Deus não te deixa cheio de interrogação. Mas Deus te dá a direção. Então tenha uma vida com Deus. Pastor, estou fora de direção. Falta vida com Deus. Falta leitura da palavra. Falta conviver. É o Espírito Santo participar mais da tua vida. Falta isso. Mas pastor, eu não tenho a revelação. Deus vai dar para quem tem e vai chegar essa mensagem em você. Mesmo que você não esteja esperando, mas você esteja perguntando, e quando você menos esperar, a resposta chega na sua frente. Quando você menos esperar. Eu vi sexta-feira, na hora da faxina aqui, no final, nós fizemos uma oração, aí conversando lá, o Fernando está falando que uma vez ele estava cheio de dúvida, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, e ele foi andando lá na cidade, foi andando falando com Deus, e a pastora vinha do outro lado. Só que ela não sabia, nem ele sabia. Aí Deus falou ao pastor: olha, vem o Fernando aí, está com essas indagações, você vai falar isso com ele. Aí quando o Fernando chegou, deu frente com ela, e ele nem sabia, nem imaginava. Estava ela e a Caio, eles conversaram lá, ela falou com ele, falou tudo que ele estava pensando, tudo. Olha como Deus faz. Entendeu? Deus, ele nos manda a resposta. Mas você tem que falar com ele. Mesmo o Fernando na rebeldia, falando lá do jeito dele, não está meio rebelde, está sendo entendido? Bastante.
Deus deu a resposta para ele, mas ele está falando com Deus. Tem hora que fica assim, por que isso? Por que fulano é melhor do que eu? Não, não é melhor. Mas às vezes a gente fala, é o do homem. Às vezes cada um, temperamento, é rebeldia mesmo, depende de cada um, tá? Mas Deus deu a resposta para ele. Se você se perguntar, Deus não te deixa no vazio, não. Ele sempre vai falar contigo, tá bom? Então, eles tiraram essa conclusão. E Finéias, juntamente com todo o povo, Finéias, irmãos, foi lá falar com eles. Olha só, abra sua Bíblia lá em Números 25. Números 25. O que está acontecendo em Números 25? Do verso 13 ao verso 20, o povo fala. O povo fala com Josué. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubens, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele. Então, eu estou lendo, continua lá em Números, tá? Continua em Números. Então, todos eles foram, tá? E eles falaram, vindo eles, os filhos de Rubens, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, eles perguntaram e falaram com eles: vocês estão deixando de servir a Deus. E vocês deixando de seguir a Deus, estão construindo o altar. Olha a conclusão deles. Vocês estão construindo o altar para adoração. Vocês construíram esse altar para adoração, mas só pode ter um altar de adoração em Israel, e esse altar já está lá onde está a arca. Não faça como aconteceu lá em Baal Peor. Aí Números 25 diz que aconteceu em Baal Peor. Vamos ver. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar Baal Peor, e por isso o Senhor ficou muito irado com eles, e disse a Moisés: reúna o chefe do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar a Baal Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, e na presença de Moisés e de toda a gente, quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança e seguiu um homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que havia matado 24 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu e a minha ira não destruí. Eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhes que faça agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outros deuses além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Então olha só, vamos parar aqui, depois a gente continua. Irmãos, mas que história é essa, pastor? Entendi. Finéias é o mesmo que está lá com Josué? Sim, é o mesmo. Ele, uma praga chegou em Israel. Por que chegou essa praga? Irmãos, eu já aprendi sobre isso aqui também. O povo de Israel, eles estavam, saíram do Egito, estavam caminhando no deserto. Eles passaram perto de alguns povos, e os povos tinham medo de Israel.
Eles viam Israel, irmãos, e tinham medo. A organização de Israel, eles eram organizados. Então Balaque, rei de uma tribo dos Moabitas, não, qual a tribo? Não, Balaque não devia de ainda não. Esqueci agora, já preguei sobre isso, mas esqueci. Balaque, irmãos, contratou Balaão para amaldiçoar esse povo, dos Moabitas. Contratou para amaldiçoar esse povo. E subiram numa montanha. E quando subiram numa montanha, quem era Balaão? Balaão era um profeta. Mas ele foi seduzido pelo dinheiro, pela promessa de Balaque. Mas quando ele abria a boca para amaldiçoar Israel, ele não conseguia amaldiçoar Israel. Irmãos, e ele olhando lá de cima, ele via a organização de Israel, como eles eram organizados no deserto. Pastor, não precisa de organização não. Fale isso para Deus. Fale isso para Deus. Pastor, eu quero ser um vencedor na vida. Desorganizado igual você é? Esquece. Se você não for organizado em tudo, não vai vencer. Você não vai sair de onde você está. Pastor, eu sou organizado, mas tu é parado? Também não vai sair. Tu tem que ser trabalhador, você tem que ser organizado. Organize a sua vida, organize as coisas. Não faça de qualquer maneira. Irmãos, eu já fiz muito isso, estou melhorando, tá? Estou melhorando. Eu já fiz muito isso, fazer as coisas com cuidado. Tem que organizar, para dar certo tem que organizar. Um trabalho você não pega e vai fazendo. Você chega no trabalho, olha tudo o que tem que fazer, faz na tua cabeça toda a sequência, aí você começa a fazer. Pronto. Vai dar certo. Você chega no trabalho e vai fazendo, tem que fazer aquilo, tem que comprar aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não vai dar certo. Você tem que ter tudo na sua cabeça. E quando Balaão lá da montanha ele olhou Israel, ele não pode amaldiçoar porque Deus o deixou. Mas ele viu, irmãos, como esse povo é organizado, como esse povo tem tudo no seu devido lugar. Muitas pessoas estão lá fora olhando para nós, e eles falam isso de você, falam isso de mim. Olha lá como a vida deles é abençoada, e é abençoada. Olha quem você era, olha onde você estava e onde você chegou. Olha quem você era e quem você é hoje. Olha onde você estava no passado e onde você está hoje. Como Deus tem abençoado a tua vida. É fraco, foi fraco, tá? Porque Deus fez na tua vida foi fraco, esse glória a Deus aí. Esse aleluia foi fraco. Vamos voltar. Lembra, irmãos, de quem você era, onde você estava e quem você é hoje, onde você está. Vamos vibrar, vamos sair, vamos ter ação. Cadê o amor a Deus? Cadê? É Ele que sabe. E qual é a palavra? Eu só quero agradecer, pastor. Essa é a palavra. Eu só quero agradecer. Deus é muito bom. Falta entusiasmo, irmãos. Falta vontade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Adorar. Quero adorar a Deus. Glória a Deus, nosso Senhor. Eu poderia estar morto, mas estou aqui. Eu vou dar glória por isso. Eu vou dar glória. Eu podia estar doente no hospital. Esse Covid passou, ele não me pegou. Eu era muito doente. Eu era muito doente, pastor. E o Covid não me pegou. Estou aqui. Glória a Deus. Não, glória a Deus, amém. Aleluia. Você está morrendo? Aleluia, glória a Deus. Deus está com vontade. Deus não faz nada para você devagar e fraquinho. Deus não é fraquinho, não. Deus é forte. Seja forte na adoração. Seja forte nas suas convicções a Deus. Ninguém colocou uma arma para você e falou: você tem que ser crente. Você tem que ser um servo de Deus. Você está aqui porque você quer. Porque você sente atração por esse Deus. Você ama a Deus. Demonstre isso nas suas ações. Então, irmãos, Balaque, ele via a organização e falava: esse povo é muito organizado, esse povo é muito abençoado. Só que entre eles tinha esses problemas. Esses problemas, irmãos, que ainda não tinham acontecido, aqui ainda não tinha acontecido.
Aí Balaque não conseguiu amaldiçoar. O que Balaão não conseguiu amaldiçoar. O que Balaão fez? Orientou Balaque e falou: olha, mande as mulheres ir lá seduzir os homens, levar para as festas de adoração aos deuses, e eles vão adorar outros deuses. Aí o Deus deles não vai suportar isso e vai exterminar esse povo. Então, por isso que as mulheres, nós lemos aqui, seduziam os israelitas e eles estavam nessa bagunça. Irmãos, uma bagunça a tal ponto que eles estavam chorando diante da congregação. Sabe o que é o povo chorando, falando com Deus? Senhor, não deixa isso acontecer. Senhor, olha o que está acontecendo. Olha, os homens aqui estão se prostituindo. E passa, cidadão com uma mulher e leva para a tenda. Passou em frente à tenda da adoração e foi levar para a sua tenda para se prostituir com essa mulher. Finés estava ali com eles orando. Finés viu aqui e falou: não, chega. Pegou uma lança, foi lá e matou os dois. Aí Deus cessou. Mas isso tudo quem orientou Balaque mandar essas mulheres para lá? Balaão. Por isso que aconteceu isso aqui, tá? E Finés fez com que terminasse a ira de Deus contra o povo. E Deus fez um pacto com ele. Agora olha só, o israelita que foi morto com a midianita se chamava Sinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. Ele era filho do chefe de uma família. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo das famílias de midianitas. Então, irmãos, Finés foi lá e acabou. Vamos voltar agora lá em Josué de novo. Volta em Josué capítulo 22. Então você entendeu aqui porque Finés foi lá. Porque eles falaram aqui de Baal Peor. Tudo aquilo que aconteceu lá em Peor, todo aquele problema todo que aconteceu. Vocês que estão levantando esse altar, vocês querem que a ira de Deus se volte contra nós? Porque vocês estão levantando esse altar. Sabe o que eles falaram aqui? Falaram: olha, aquilo que aconteceu lá, nós ainda não fomos purificados. Ainda não recebemos a purificação daquilo que aconteceu lá. Aí depois daquilo que aconteceu lá, veio Acã. E Deus falou a Acã, Deus falou para o Josué, para ninguém pegar do anátema que tinha em Jericó. E Josué nos deu uma mensagem. Aí foi Acã e pegou do anátema. O que Deus fez com Acã? Destruiu Acã e toda a sua família. Agora, a maldição está sobre nós. E vocês construindo esse altar, vocês querem que Deus nos amaldiçoe? O que vocês estão fazendo aqui vai acabar com Israel. Vocês estão se desligando de Deus, estão se separando de Deus, estão desobedecendo a Deus. Eles achavam isso. Eles chegaram com esse argumento. Eles falaram isso para as 2 tribos e meia. Só que essas 2 tribos e meia esperaram. Quando alguém está falando, você tem que esperar a pessoa terminar de falar. Depois você vai falar. Só, irmãos, tem pessoas que não deixam você terminar. Quando você fala, quando eu estava, você estava lá, quem mandou você estar lá? Não era você estar lá. Se você não estivesse lá, teria acontecido. Mas por que você estava lá? Deixa eu terminar. Eu estava lá e eu tinha que estar lá, que eu estava fazendo, passando por aquele lugar, ou meu carro quebrou, sei lá, alguma coisa. Mas a pessoa corta. Não deixa terminar, deixa falar tudo. Acabou, acabei, agora é sua vez. Aí você vai se defender, tá? Aí é a hora de você falar: não é isso, aconteceu isso, isso e isso. Aí você mostra a situação. Então, irmãos, a primeira coisa, você que está ouvindo, aprenda a ouvir. Muitas vezes nós não sabemos ouvir. Deixa a pessoa falar. Falou, acabou, agora sou eu. Aí você fala. Aí a pessoa vai te interromper. Tu fala: não me interrompe não, porque eu não te interrompi quando você estava falando, agora é minha vez. Aí você vai, pronto, aí vai ter um diálogo. Agora quando um fala, aí um atropela, um vai atropelando o outro, aí não é diálogo, aí é confusão, aí é briga. Aí pronto, aí dá ruim, aí espera, tá? Então vamos prestar atenção nessas situações.
que eles aqui, eles foram espertos. As 2 tribos e meia. Eles esperaram. Eles deixaram eles falar. E depois que eles falaram tudo, eles explicaram a situação. Olha, não é isso. Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, eles vão exaltando a Deus. De maneira nenhuma nós vamos largar Deus. Nós vimos tudo que Deus fez conosco. Nós entramos nesse campo de batalha. Nós vimos os milagres. Nós vimos a mão poderosa de Deus. E nós vamos afastar de Deus? Nós vamos deixar Deus de lado? Irmãos, é isso que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas guerras você já lutou até hoje na tua vida particular? Quantas pelejas você já lutou, você já enfrentou? E quantas batalhas você já venceu? Quantas batalhas você já lutou com a igreja? Igreja, olhem por mim que eu estou doente. Igreja, olhem por mim que eu preciso de libertação. Igreja, olhem por mim que eu preciso de um trabalho. E a igreja lutou contigo. E você venceu. Aí chega um momento que você vai dar as costas para Deus. Você vai esquecer de Deus. Muitos fizeram isso. Irmão, esse lugar aqui era para estar abarrotado de pessoas que foram abençoadas. E que foram abençoadas, foram deixando Deus. E a vida continua a mesma para eles? Não. Porque eles largaram Deus. Nós, quando nós estamos com Deus, a nossa vida só melhora. Quando nós estamos com Deus, somos sempre abençoados. Agora, quando nós deixamos Deus, nós estamos atraindo a miséria para nós. Nós estamos atraindo destruição, doença, estamos atraindo tudo. Mas quando nós temos Deus, a bênção dele está sobre as nossas vidas. Não somos, olha aqui o Martin Luther King falou, não somos o que deveríamos ser, mas somos melhores do que seríamos. Não somos o que deveríamos ser, tá? Não somos os crentes que nós deveríamos ser, não somos, mas somos melhores do que se estivéssemos no mundo. Somos melhores do que antes, somos melhores. Podemos melhorar isso? Podemos, mas somos melhores do que poderíamos ser. Então, irmãos, vamos observar tudo que Deus tem feito. Aqui eles tomaram essa decisão e eles mostraram para ele que não é nada disso. Agora vamos lá, ó, verso 16 a 20. Verso 16 a 20, olha. Todo o povo de Deus reunido mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição? Já falei sobre isso, não vou ler não, eu já falei sobre isso. Vamos lá. Outro ponto. A desobediência, isso eu já falei. A desobediência, ela atinge o coletivo. Isso aí, isso dói, tá? Quando eu falei de Baal Peor, e os homens estavam se prostituindo, 24 mil pessoas morreram em Israel naquele dia. 24 mil. Tá? Quando Acã desobedeceu a Deus, foi lutar contra Ai, 36 homens morreram por causa do pecado de um homem. Mas o que aqueles 36 tinham com Acã? Nada. Mas por que morreram? Estavam na mesma igreja. Então, irmãos, o pecado de uma pessoa, do coletivo, pode atingir toda a igreja. Há vários motivos da igreja não ser mais abençoada. Há vários motivos da igreja não crescer mais. E sabe qual é esse motivo? Sou eu. Esse motivo sou eu. Tá? Esse motivo é você que tem que falar, sou eu. Fale isso, sou eu. Porque nós não obedecemos como devemos obedecer. Nós não andamos como devemos andar. Nós não lutamos como devemos lutar. Nós não perseveramos como devemos perseverar. Então todos nós temos a nossa falha. Todos nós temos o nosso defeito. Qual foi o motivo aqui, irmãos? Quando eles lutaram contra Ai, aqueles 36 homens morreram. Acã, porque desobedeceu. Acã foi o motivo. Acã foi a causa. E por causa de Acã, quantos morreram da sua família? Todos. Então, irmãos, a igreja é uma unidade. A igreja é um corpo.
Se um estiver fora de posição, atinge o corpo. Mas pastor, eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio, mas você será atingido. É a unidade da fé, é o corpo, irmãos. E quando nós não entendemos que a igreja é um corpo, isso não vai acontecer. Não vai à frente. Há um impedimento. Josué ficou prostrado o dia inteiro orando. Senhor, qual é o problema? Senhor, qual é o problema? Senhor, qual é o problema? Até que Deus falou, é Acã. Vai lá, Deus foi dando a direção para ele. Ele foi, encontrou Acã e viu o problema. E apedrejaram Acã, mataram Acã e toda a sua família. E o problema foi solucionado. Quando nós fazemos o que nós somos chamados para fazer, nós estamos cooperando com a bênção de nossos irmãos. Quando nós saímos de posição, quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, nós estamos atrapalhando os nossos irmãos. Nós temos que entender isso. Porque se eu não entender isso, você não vai dar um passo à frente. Se você não entender isso, eu ficarei impedido. E eu não quero te impedir, não quero que você me impeça. Eu quero a minha bênção e tenho certeza que você quer a sua. Então nós devemos fazer a nossa parte para que a bênção seja coletiva. E quando cada um começa a fazer a sua parte, pastor, e quando cada um começa a fazer a sua parte, e tem um que não faz, aí, irmãos, vai acontecer igual a Acã, pastor? Sim, vai acontecer igual a Acã. Não, pastor, não vai acontecer igual a Acã, não vai. Vai sim. Você já leu lá em Atos, Ananias e Safira? Quando a igreja toda estava num só espírito, num só propósito, e eles chegaram mentindo, o que aconteceu com eles? Morreram. Então, irmãos, a igreja, ela tem que ter essa consciência. Pastor, o senhor está atrás de quantidade? Não. E Deus também não está. Deus quer qualidade, Deus quer adorador. É isso que Deus está procurando. E nós temos que prestar atenção em todas as nossas atitudes. Nós estamos atrapalhando a obra de Deus. Então eu vou desviar. Já que eu estou atrapalhando, eu vou desviar. Eu não estou falando para criança, não. Estou falando para adulto, amadureça. Eu vou rever a minha vida, vou consertar. E vou andar direito na presença de Deus. Porque eu quero a bênção para mim e a igreja ser abençoada. Irmãos, nós temos que prestar atenção nisso. A desobediência, ela atinge o coletivo. Querendo ou não, ela atinge. Olha só. Ô João, tu é de que igreja? Fabrício, tu é de que igreja? Shalom. Você 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 é de que igreja? Você é de que igreja? Então, se você fizer algo, você vai atingir o Rick. Se você fizer algo, você vai atingir o Fabrício. Se o Fabrício fizer algo, vai atingir o Paulo. Se o Paulo fizer algo, vai atingir a Verônica. Se a Verônica fizer algo, vai atingir a Sunamita. E assim, irmãos, tudo vai acontecendo assim. Pastor, tem como eu fugir disso? Tem, guardando a palavra de Deus. Por isso que quando eu comecei, entrei nessa parte do problema sou eu. É essa visão que eu tenho que ter. E é isso que eu quero passar para você. Fale agora, o problema sou eu. Isso, o problema sou eu. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que fazer direito. O problema está em quem? Em nós. Nós precisamos melhorar a igreja. Nós precisamos crescer. Olha só o que Deus tem para nós. Um novo tempo. Você já está vivendo um novo tempo? Não, pastor, não estou vivendo. Então tem que mudar. Nós temos que subir. Dar um upgrade aí. Tem que subir esse patamar. Tem que subir o degrau. Tem que subir, irmãos. Se nós não subirmos, nós vamos ficar na mesma coisa. E Deus está nos dando isso, essa oportunidade. Deus está nos mostrando algo melhor, algo mais excelente.
Deus está nos abençoando. Deus está nos abençoando. Ele tem nos ensinado como Deus tem nos ensinado esse ano. Eu tenho ouvido as mensagens quarta-feira da pastora, cada uma mais linda que a outra. Como Deus tem falado neste lugar. Porque o crescimento, ele vem onde? Na mente. É a metanoia, a transformação da mente, é a palavra entrar em nossos corações, é a palavra entrar na nossa mente e mudar, irmãos. Israel estava uma confusão dentro de Israel. Mas Balaque olhava lá de cima, Balaão olhava lá de cima. Que organização, que povo. Que povo abençoado. Porque Deus derramou a bênção sobre eles, como Deus tem derramado a bênção sobre a igreja. A bênção está sobre a tua vida. Você é um abençoado. Mas nós temos que fechar o ciclo. Nós temos que fechar, irmãos. Não deixar brecha para Satanás. Não deixar entrada para Satanás. Cada um na sua área, cada um na sua parte, cada um na sua casa, cada um na sua família, cada um no seu trabalho, cada um no seu dia a dia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus está nos chamando para algo maior. Esse título, Novo Tempo, Gilgal, o Novo Tempo, é algo grandioso. É algo maior, irmãos. É algo maior que Deus tem para nós. O opróbrio será removido. E quando Deus tirou o opróbrio, o que chega? O novo tempo. Algo novo, coisas novas. É bênção. É a mesma coisa se você sai de um trabalho e você ganha salário mínimo. E você almeja algo melhor. Aí Deus vai lá te dar um trabalho de 5, 6 salários a mais. Aí você fala, opa, que bênção. É isso aí que Deus tem para nós. Algo além, irmãos. Algo sublime, algo maior do que nós estamos vivendo. Deus está nos chamando para isso. Mas o problema é que a falha de um atinge todos. A unidade é muito importante. Nós precisamos, irmãos, atingir a unidade. Nós precisamos chegar a este ponto. Do verso 22 ao verso 29. Eles falam aqui do altar. Eles justificaram, Deus é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor. Eles sabem por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também. Aí eles vão falando. Nós fizemos isso para os nossos filhos verem esse altar. Que esse altar nós construímos do lado de vocês. Nós não construímos do nosso lado. Nós construímos além do Jordão. Nós construímos aqui antes de atravessar o Jordão. Porque os nossos filhos vão olhar lá do outro lado, aqui, e vão ver o altar que nós construímos. E os filhos de vocês vão olhar para esse altar e vão saber que nós, lá do outro lado, nós construímos esse altar. Isso aqui, esse altar significa que nós temos uma comunhão com vocês e nós temos o mesmo Deus. Nós adoramos o mesmo Deus. Para que os seus filhos não venham falar que Deus tem separação entre nós e vocês, colocando o rio no nosso meio. Então esse altar é o altar de testemunho. É o altar que quando todos estiverem olhando, eles verão. Que esse altar nos une. Esse altar é a nossa unificação. É a unificação de Israel. Esse altar significa que nós não estamos longe de vocês, que não estamos separados de vocês, mas nós estamos juntos. E nós fizemos esse altar não para adorar. Nós vamos adorar lá, junto com vocês, porque é lá que está a arca. Mas esse altar é um símbolo, é um testemunho, para que quando nossos filhos olharem, eles virão e se lembrarão que nós lutamos juntos, que nós estamos na mesma peleja, que nós estamos no mesmo propósito, que nós estamos na mesma visão. Esse é o altar que nós temos que levantar. Você tem que levantar um altar que todos olhem para o teu altar e saibam que você está na mesma luta. Você tem levantado um altar assim? Todos que estão olhando para você, eles estão testemunhando que o teu altar está demonstrando que você está na mesma luta, que você está no mesmo propósito, que você está servindo o mesmo Deus.
Esse é o propósito do altar. Então nós precisamos levantar um altar de testemunho. Nós precisamos. Você tem levantado o seu altar? Você tem levantado o seu altar? Pastor, como se levanta o altar? Com obras. Com obras, irmãos. As nossas obras é o altar que nós estamos levantando. É o altar que nós estamos fazendo. Existem 3 tipos de altares. O altar de adoração, onde paramos para adorar o Todo-Poderoso. Esse é o altar de adoração, é do adorador. Deus está procurando adoradores. Você é um adorador? Adore a Deus em todo lugar, a todo tempo, a toda hora. Altar do holocausto, onde o cristão faz sacrifício, onde ora, jejua, lê a palavra, se esforça e se sacrifica. Esse é o segundo altar do holocausto. Você tem levantado o altar de holocausto? Isso eu não vou fazer não, aquilo ali eu não vou fazer não. Então, você tem que levantar o altar de sacrifício. Isso eu não posso, mas eu vou fazer, vou me sacrificar. Eu vou lutar. Altar de sacrifício é o que? Você lutar, ser perseverante. Eu não posso, mas vou fazer, porque é Deus que abençoa. Eu não vivo da fé, eu não vivo da razão, mas eu vivo da fé. Eu vivo da fé. O justo, ele vive da fé. Quando o justo vive da fé, ele tem um altar levantado. Que altar é esse? Do holocausto. Agora, se você não vive da fé, se você vive da razão, você não tem um altar levantado. Esse altar do holocausto você ainda não levantou. Você precisa levantar esse altar. Pastor, eu sou adorador. Amém. Mas o altar do holocausto? E o sacrifício? Você tem feito sacrifício? Que sacrifício você tem feito pela obra de Deus? O que é que você tem feito? O que é que você tem se sacrificado pela obra de Deus? Então nós precisamos levantar esse altar. Irmãos, o terceiro, eu achei esses 3, tá? Pode ter vários, mas eu só quis falar desses 3. O altar da promessa, onde Deus, ele fez promessa para Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. E todos que te abençoaram serão abençoados, e todos que te amaldiçoaram serão amaldiçoados. Altar da promessa. Quando nós fazemos o primeiro altar da adoração e temos o altar do sacrifício, do holocausto, melhor, quando nós levantamos o altar da adoração e o altar do holocausto, que você sacrifica ali naquele altar, aí vem o terceiro altar, que é o altar da promessa de Deus na sua vida. Que tudo que Deus prometeu, ele se cumpre. Tudo que Deus falou, eu vou fazer, ele faz. Toda a promessa que Deus deu para Josué, ele cumpriu. Tudo que Deus falou, eu vou fazer, ele fez. Então você quer o altar da promessa? Quem quer o altar da promessa? Levanta a mão. Você tem que levantar o altar da adoração. E você tem que levantar o altar do holocausto. Sem esses 2 altares, o terceiro não acontece. Sem esses 2 altares, o terceiro é nulo. Nós precisamos, irmãos. Deus está nos chamando. Deus tem algo grandioso para nós. Ele está nos chamando à unidade. Ele está nos chamando a viver, irmãos, o Evangelho. Viver, irmãos, na visão dele, na visão do reino. Qual é esse ano nosso? Olha lá, um novo tempo. Gilgal, um novo tempo. Mas a parte de baixo, assim na terra como? Mateus 6,10. Nós não podemos esquecer Mateus 6,10. Mateus 6,10 está falando o quê? Como no céu tem que ser na terra. A unidade que há no céu tem que ter aqui. A harmonia que há no céu tem que ter entre nós. O amor que há no céu tem que ter entre nós. A misericórdia, tudo que há no céu tem que ter entre nós. Porque é o reino de Deus em nós, irmãos. É Cristo em nós. Então nós temos que viver o reino. Só vai acontecer no novo tempo quando tudo estiver em harmonia. Enquanto a sinfonia, a orquestra não for bem orquestrada, quando a sinfonia não estiver, irmãos, um som em harmonia com o outro, a bênção de Deus não vai chegar, nada vai acontecer. Mas nós precisamos nos posicionar, cada um pegar o seu instrumento e tocar, irmãos, para que a harmonia, para que aquela melodia, ela saia de acordo, e uma em confronto com a outra, cria uma melodia, e essa melodia envolva os nossos corações, envolva as nossas vidas, e o poder de Deus emanando dentro de nós, a graça de Deus em nossas vidas. Aí o poder de Deus, irmãos, vai manifestar no meio da igreja. Mas nós precisamos. Vamos guardar a palavra de Deus.
Vamos guardar o que Deus tem para nós. Vamos guardar, irmãos, tudo que Deus tem falado. Não saia daqui e esqueça tudo. A pastora, ela coloca lá na Shalom os tópicos das mensagens, ela vai botando. Vai lá, eu quero reviver isso. Vai lá, ouça as mensagens. Às vezes a gente convida em casa. Eu falo, meu Deus, falei isso, nem sabia. Tanta coisa, quem fala tanta coisa. Que palavra linda. Ouço a palavra dela e falo, meu Deus, essa palavra é muito linda. Gente, vamos prestar atenção. Deus está nos chamando. Deus quer nos abençoar, a bênção dele sobre as nossas vidas. E sem a unidade, sem a união, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos guardar a palavra de Deus, as palmas glorificam o nome de Cristo Jesus.